O rádio é um dos veículos de comunicação de massa mais populares. Você aí de casa provavelmente já teve contato, seja pelo avô que estava ouvindo um jogo de futebol, ou você mesmo que estava sintonizado numa emissora no celular ou no carro, escutando uma música. Enfim, são várias situações cotidianas que o rádio está presente. Então, fiquem ligados e vamos conhecer um pouco mais sobre ele. Olá pessoal, esse é o canal Nossa Polis. Aqui você encontra conteúdos sobre temas educativos para te ajudar a ingressar na universidade e também para dar uma refletida. Eu sou Natália Moraes, sou jornalista e se é a sua primeira vez aqui, dá uma força, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro do nosso conteúdo. Então a gente vai falar sobre o rádio hoje. Muita gente pensou que com o surgimento da TV, o rádio iria sumir. E aí depois, com a internet, os rumores voltaram. Só que os anos passaram e o que a gente vê é que, na verdade, o rádio continua aí firme e forte. E você aí deve estar se perguntando por que as pessoas ainda escutam o rádio. Bem, como eu falei aqui no início do vídeo, o rádio é um dos veículos de comunicação de massa mais tradicionais que existem. Ele tem um baixo custo e alcança as áreas mais remotas que vocês podem imaginar. Para se ter uma ideia, o livro Jornalismo de Rádio, que foi escrito pelo escritor e jornalista Milton Jung, traz um dado muito importante. Ele afirma que o rádio está presente em 96% do território nacional, ou seja, isso significa que o rádio é o meio de comunicação que tem a maior abrangência entre todos os veículos de comunicação de massa. Além disso, o rádio é um veículo de fácil assimilação. Você não precisa saber ler para consumi-lo. E num país como o Brasil, infelizmente, o analfabetismo ainda é uma realidade. Seja aí pelas pessoas que têm o analfabetismo absoluto, que é não saber mesmo ler, ou as que possuem analfabetismo funcional, no caso das pessoas que têm dificuldade de interpretação de texto. Então, por isso, o rádio cumpre um papel social muito importante. Chegando ali naquela comunidade, às vezes uma comunidade mais afastada, ele chega a ser então às vezes a principal fonte de informação de um conteúdo educativo, de um conteúdo de qualidade, e enfim. E para explicar um pouco mais sobre essa importância do rádio, eu vou trazer um exemplo emblemático aqui para vocês. Na infância, a jornalista Mária Régia, ela sonhava em ajudar as mulheres, principalmente porque ela presenciava a situação de violência doméstica que a mãe dela sofria. Então ela cresceu com isso e foi assim que em 1981 ela lançou o programa de rádio Viva Maria, um programa da Empresa Brasil de Comunicação, a EBC, e que é transmitido via Rádio Agência Nacional para mais de 3.000 emissoras até hoje em todo o país. O programa é considerado pioneiro nos assuntos das mulheres e foi considerado um marco no processo de redemocratização do Brasil. E ele aborda assuntos diversos, passando por políticas públicas a assuntos relacionados à saúde sexual e reprodutiva das mulheres, até aos direitos delas. Imagina o tanto de pautas importantes que foram levadas para mulheres em diferentes regiões, que inclusive tomaram conhecimento dos seus direitos ouvindo o programa Viva Maria? Pois é, vamos ouvir um trecho então dele. Aqui estamos, conclamando a sociedade brasileira a refletir sobre medidas preventivas e educativas que contribuam para a redução da incidência da gravidez na adolescência. Um pequeno parênteses. Apesar de existirem iniciativas muito positivas no rádio, a gente também não pode ser ingênuo e ignorar que existem emissoras que estão a favor de grandes conglomerados. Um exemplo é quando a gente observa a presença de políticos por trás de programas de rádio. E aí eu pergunto para vocês, qual que seria o interesse desse político em estar comandando então um programa de rádio que chega para muitos ouvintes, Então a gente também tem que fazer essa reflexão e pensar principalmente na questão da democratização da comunicação, para garantir aí uma pluralidade cada vez maior para todos nós que consumimos rádio. Então, voltando a falar sobre as características do rádio, a gente já viu aqui, mas vamos reforçar. As principais são 3: linguagem objetiva, simples e direta. Mesmo se aproximando da linguagem coloquial,
para poder despertar ali o interesse dos ouvintes, né, o rádio ele tem que se adequar à norma padrão da língua portuguesa. Além disso, outra característica marcante do rádio é a agilidade, trazendo ali as últimas informações em primeira mão. Já que falamos um pouco sobre o formato do rádio, vamos entender agora um pouco do contexto histórico em que ele surgiu. E para isso nós vamos voltar no século XIX. Nesse período, ocorria um ciclo frenético de evolução e aí com grandes invenções surgindo, como o telégrafo, cinema, fotografia, telefone e o rádio. A história do rádio teve início em 1860, quando as ondas de rádio foram descobertas. Mas aí até chegar ao Brasil, isso demorou um pouco. O rádio chegou oficialmente em terras brasileiras no dia 7 de setembro de 1922, quando houve aí a realização de um evento pela comemoração do centenário da independência. Naquele dia foram instaladas estações de transmissões no Rio de Janeiro, Niterói, Petrópolis e São Paulo. E o discurso do presidente Epitácio Pessoa foi então transmitido ao vivo e logo depois foi tocada a ópera O Guarani. Depois, em 1923, foi fundada a primeira emissora de rádio oficial do Brasil, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, que em 1936 se tornou a Rádio MEC. Na época, a concessão foi dada pelo governo com a condição de que a rádio fosse essencialmente educativa, e assim foi por um período. Mas ainda no começo dos anos 30, o governo autorizou a transmissão da publicidade, o que fez com que surgissem muitas rádios naquele período, porque assim elas encontraram uma forma de se sustentar financeiramente. E com certeza você já ouviu falar que o programa mais antigo da Rádio Nacional é a Voz do Brasil. Ela foi criada no governo do Getúlio Vargas em 1934 e naquela época se chamava Programa Nacional. Já em 1938, ela ganhou o nome de Hora do Brasil e passou a ser obrigatória a sua transmissão entre as 19 e 20 horas. Foi só em 1971, por determinação do presidente Médici, na época da ditadura, que o programa enfim mudou para a Voz do Brasil. No ar até hoje, o programa de 1 hora traz informações sobre os poderes legislativo, executivo e judiciário. A Voz do Brasil passou por fatos importantes da nossa história, como a cobertura da Segunda Guerra Mundial, a deposição do governo Getúlio Vargas e a redemocratização do país. E agora, chegando nos tempos atuais, lembra no começo do vídeo que eu comentei sobre aqueles possíveis rumores do fim da rádio? Na verdade, o rádio é um meio que tem aí se adaptado ao surgimento de novas tecnologias, conseguindo conquistar novos ouvintes e também manter um público cativo fiel. Um exemplo é o podcast, os programas em áudio. O podcast segue a tendência das mídias adaptadas para a internet e é uma nova forma de produzir rádio. E isso sem a necessidade do ao vivo e sem que o ouvinte precise ficar preso a um computador para poder ter acesso ao conteúdo. Hoje temos até empresas de mídia tradicionais, como o Grupo Globo, que lançaram os próprios podcasts. E eu acredito que você aí de casa provavelmente deve ter um programa de podcast preferido ou já deve ter ouvido falar. Outra discussão recente e importante envolvendo o rádio aqui no Brasil é que algumas emissoras têm passado pela migração da AM, que é a amplitude modulada, para a FM, que é a frequência modulada. Se você está se perguntando qual a diferença entre eles, basicamente as rádios AM têm um alcance maior, porém sofrem mais com as interferências eletromagnéticas, já as rádios FM possuem uma qualidade melhor do som, mas também um alcance menor. Nas cidades de médio e grande porte, as rádios AM têm perdido uma audiência significativa ao longo dos anos e esse público não está se renovando. Os rádios estão sendo fabricados cada vez mais para o FM e os novos dispositivos, como tablets e smartphones, também já vêm aí somente com essa opção, o que diminui o alcance das rádios AM. Já em alguns países já é uma realidade a rádio digital. A Noruega, por exemplo, é o primeiro país do mundo a acabar definitivamente com o rádio analógico. E por que o Brasil não segue esse caminho? As dificuldades envolvem questões técnicas e práticas de implementação, mas a migração da rádio AM para FM não impede de jeito nenhum que um dia a rádio digital se torne uma realidade.
Pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio da série Seja Comunicação. E esse vídeo está saindo nessa semana porque no dia 13 de fevereiro a gente comemora o Dia Mundial do Rádio. Então fica aqui o nosso parabéns para todos os profissionais que trabalham, nesse veículo, levando informação, música, enfim, para todos os ouvintes. Ficou com alguma dúvida? Deixe um comentário. E não esqueça que todas as referências utilizadas para fazer esse vídeo estão na descrição. Obrigada por assistir até o fim e não perca o próximo episódio da série Seja Comunicação. Tchau!